Eu comecei tocando melecum, talvez no primeiro até que você não conheça. No interior tinha 9 anos de idade, quando eu comecei em Malguel, meu irmão, eu tocava melecum. E ali eu já comecei a cantar, vendo alguma coisa que tinha na época, era muito difícil você aprender uma música, porque não tinha como a gente aprender, porque era difícil, porque era errado. Era sempre muito difícil na época. Mas a gente aprendia algumas coisas. E eu comecei mal o meu irmão, tocando melecum e cantando algumas coisas. Nas casas nos casamentos. Festa de casamento. Guerreiro, a gente tocou muito em Guerreiro. E com o tempo eu saí, o tempo foi passando, eu fui crescendo. Foi quando eu vim para aqui para Maceió, Magel, esse meu irmão. E dali a gente começou, eu já cantando, eu já não era mais tocador de melecum, já comecei a tocar zabumba, porque o zabumba na época não existia no meu tempo lá, era melecum, que é um instrumento feito de madeira, uma borrachinha, a gente mesmo é quem controla o tom, tudo direitinho fazia. Quando cheguei aqui já encontrei o zabumba, aí me passaram o zabumba para eu tocar e eu achei bom, bonito, maior, um som mais gostoso. E eu comecei a tocar zabumba e fez um trio com o meu irmão, que é o Gervani, que é meu irmão. E a gente fez um triozinho e começou a tocar. E o pessoal viram a gente tocando por aí, lá no Feitosa, quando a gente chegou no Feitosa na época. Aí levou a gente para tocar em muitas festas. Com aquilo incentivou mais a minha carreira assim no forró. Eu fiquei mais incentivado porque o pessoal começou a gostar da gente tocando, tudo novo, né? Tocando, cantando. E a gente formou era os Bambas do Rojão. A gente foi convidado pelos Bambas do Rojão, eu era o zabumbeiro, já era o sanfoneiro, aí tinha os Bambas do Rojão, que eram os cantores da época. A gente tocou na Rádio Palmar, tocava em todo canto por aí afora. Aí dali, acabou os Bambas do Rojão, o Bamba do Rojão foi para outro pessoal e a gente ficou só eu e Gel. Só eu e Gel. Dali eu formei um trio de forró que era os Três Alagoanos, com o Zé Maria Soriano. O Rosiano conheceu o Zé Maria Soriano. A gente formou os Três Alagoanos. E dos Três Alagoanos eu formei a banda Fogo no Forró. Isso já não lembro a data, assim, que eu não lembro a data, mas isso já bem depois daquelas... daquilo que a gente tocava as quadrilhas da época do Lessa, né? Foi quando a gente começou a conhecer Lessa, que é seu pai, a Rosiano. Aí começou a ter uma associação lá no Feitosa. E no Feitosa eu conheci o Lessa e a gente começou. Eu fazia parte também da associação na época, né? E dali o Lessa começou a fazer. Quem animava o Feitosa todo era Lessa. O Feitosa muito pequeno na época, não tinha o movimento que tem hoje, mas Lessa levou a animação do Feitosa, era Lessa, era quadrilha, era várias coisas que Lessa fazia. A gente pegava ônibus e fazia piquenique fora com o Lessa. E Lessa era top. Pronto, e dali a gente tinha a banda Fogo no Forró e saiu tocando por todos os cantos, por aí afora. Não bastou isso aí comecei a me interessar a fazer um forró meu mesmo. Eu toquei em muitas casas de forró por aqui, muitas. A primeira que eu comecei foi aqui no Zé Tenório, que era o Clube do Forró. Você se lembra do Clube do Forró? Que era de Ari. Me engano, não foi nem no Clube do Forró, foi aqui com o Ari mesmo, onde tinha um forró aqui no Salvador Lira. Perdão, Ari o quê? O Ari, que ele era o dono desse bar do Ari na época. Aí eu comecei aqui no bar do Ari, eu, Gel e a bandinha Fogo no Forró. De lá a gente saiu pro Clube do Forró, que era no Zé Tenório, o maior forró que a gente já teve aqui em Maceió. Eu tocava lá todos os sábados. Mas a turma ali a gente trouxe
Ele trouxe muitos artistas de fora, os Três do Nordeste, a Cisão, vários tipos de cantores veio para lá. O Renato Seus Broquetes, veio muita gente para lá. E eu tocava ali direto. Depois acabou aquilo ali, terminaram. Eu comecei a pensar, digo, vou botar o meu, fazer o meu também. Aí vim para aqui, para aquela churrascaria Expressinho. Na churrascaria Expressinho, eu comecei tocando com o dono de lá. Ele botou a gente para tocar, depois ele me alugou a casa. Eu fiquei com a casa alugada com ele, que era uma churrascaria e era o forró. Não era minha, porque é difícil você quando tem o que é dos outros. Sempre chega uma hora que o dono pede. O dono pediu novamente e eu saí de lá. E foi quando eu fiz a primeira casa, também alugada. Que a casa foi eu que fiz. Peguei um terreno e fiz a casa, que é o Burungundum, lá no Zé Peixoto. Qual é o ano desse? O ano é que eu não lembro, rapaz. Os anos, assim, a data, as coisas, eu não lembro. Quanto tempo que o Burungundum? Foi 2 anos que eu fiz essa casa. Eu fiz a casa, foi eu que fiz a casa. Uma casa num terreno, o cara me cedeu o terreno, eu fiz. E fiz um contrato com ele por 2 anos. Quando terminou os 2 anos, eu entreguei a casa. Foi quando o Gaúcho, o dono da Toca do Gaúcho, se interessou por mim e me mandou me chamar para eu alugar a Toca do Gaúcho. Eu aluguei a Toca do Gaúcho. Foi um dos maiores forró que eu já tive também. Foi um forrozão maior daquela região ali, que ainda hoje ainda existe. A Toca do Gaúcho, era minha. Eu fui pra lá grávida dela. Grávida dela, foi isso? Pronto, aí dali já começou o forró da Toca do Gaúcho, papai, é aquilo que eu estou lhe dizendo, sempre tem o dono é dono e eu tinha que sair de lá. Uma hora eu tinha que entregar o dono. Não tenho queixa nenhuma do Gaúcho. Para mim é gente boa, parece um irmão meu. Mas ele era o dono, uma hora ele tinha que pedir a casa para fazer outras coisas. Ou até melhorar a situação dele, que eu não sei como era. E isso aí aconteceu, ele pediu a casa, foi quando eu pensei assim, digo, rapaz, eu vou ter que fazer algum jeito de fazer um forró para mim mesmo. Para ter minha casa em qualquer local onde seja em Maceió, mas eu vou ter que comprar um terreninho e fazer uma casa para mim. Foi quando aconteceu isso aqui, que eu comprei uma partezinha, isso aí não era desse tamanho não. Isso era pequeno, era dali para cá. Pequeno quando eu comprei ao China, comprei isso aqui o China. Dentro do mato, aquela coisa bem fraquinha. Eu fiz uma doidice tão grande, doidice que foi aproveitado. Cheguei ali naquela cabeça ali, eu botei um tabuado e fiz uma cerquinha ali e coloquei aquele menino que era o sanfoneiro, que era o arrepiado, Xexé e eu. A gente fez o maior forró aqui, essa aqui enchia de gente demais, né? Foi quando eu comecei a crescer, eu digo, aqui vai dar certo, como deu. Foi muito bom aqui o forró, que aqui a gente trouxe muitos artistas se interessou pela casa e tocaram todo mundo aqui. E a gente ficou aqui, minha história é essa, pelo menos até agora, como forrozeiro. E qual a sua história com as forró? Como foi que surgiu? As forró é o seguinte, além do conhecimento que eu já tinha com o Rosiane e o Lessa, eu me interessei antes da gente fazer uma associação, porque os forrozeiros sem uma associação, ele está desmontado, vamos dizer assim, uma coisa, tudo perdido, sem nada. Como eu sou um dos forrozeiros mais velhos daqui praticamente, eu sabia que ninguém tocava, como ninguém trabalhava aqui em Maceió, Rosiano. Ninguém trabalhava. Eu tinha aquela bandinha Fogo do Forró, muito boa, que você conheceu, todo mundo sabia que era boa, não é porque eu era dono não, mas todo mundo sabia disso, que era bom, onde a gente chegava, agradava todo mundo, mas nunca tocamos em festa da prefeitura, de estado, nada, ninguém era chamado. Foi quando eu pensei em uma associação. Aí convido eu não tinha condição, como não tenho, eu não tenho essa base assim de fazer o que você faz e o Lessa. Então é melhor não sair em frente. Foi o que eu fiz. Chamei o Messias Lima aceitou e a gente fez a associação. Quer dizer, foi quando começou a Associação dos Forrozeiros. Mas o Messias, gente boa demais, um artista danado que eu admiro muito, o Messias Lima. Mas ele é meio queimadozinho, assim, meio esquentado. Ela é abusada, ela é meio abusada. Qualquer coisa que
o que acontecer assim que ele não gosta, ele se afasta. Então a associação terminou não seguindo em frente. Não foi em frente, aí parou. Aí o que é que eu faço? Vou lá um tal Lessa, que é seu pai, que já era meu conhecido há tempo, ele já tinha feito associação, já era chefe de associação há muito tempo. Eu fui lá um tal Lessa e conversei com o Lessa. Lessa, a gente vamos ter que fazer uma associação dos forrozeiros. Ele disse, rapaz, eu não quero mais não quero lutar com isso não. Ele rejeitou na hora, ele não quis, a Rosiane sabe disso. Tá bom, aí ele ficou lá, aí depois eu fiquei insistindo e disse, Lessa, rapaz, a gente vamos fazer uma associação aqui em Maceió. Bora. Toda a vida foi muito amigo meu, Lessa. Uma pessoa que a gente teve algum desentendimento, que é negócio de velho. Sempre a gente teve umas brigazinhas assim, negócio de velho. Mas a amizade que eu tinha, Lessa, e o respeito era grande demais. Muito grande. Aí ele veio, foi quando ele formou, com a capacidade que ele tinha, porque é difícil se encontrar um daquele, com a capacidade que ele tinha, esquentado também que ele era. Mas dentro do direito dele, ali ele era aquilo mesmo. Foi quando começou a Associação dos Forrozeiros e o pessoal começou a trabalhar. Você vê que hoje todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha, de trio mais fraco ao mais forte. Todo mundo trabalha por causa dessa Associação dos Forrozeiros. Infelizmente, ele subiu para o outro andar, que foi embora. O Lessa, que foi uma perca muito grande para mim, foi muito grande e para muita gente. Mas o que acontece? Fica a esposa dele, que por uma parte, muita gente está achando melhor, até pelo esquentamento que ele tinha, que ele era meio esquentado. Rosinha era diferente. Então, o que o pessoal fala hoje é que a associação, nessa parte de entendimento. Não é porque ele não conhecia das coisas, não sabia dirigir, era o contrário. Eu gostava muito dele quando ele chegava na prefeitura ou estado. O Lessa era demais. Ele chegou no estado, ele disse, vou trazer o pessoal, que a gente não ia tocar lá no estado naquela época, não ia ter apresentação para ninguém. O Lessa foi lá, eu vou trazer o pessoal tudinho para aqui. No instante eles souberam resolver. Então, era um homem dessa maneira. Ele não baixava a cabeça para nada. Quando a gente dizia que um dia até eu disse uma tolice, eu digo, Lessa, a bola está na mão dos homens lá, quem manda é eles. Aí ele ficou bravo. Bola não está na mão deles não, está na mão da gente, a gente é quem manda. E era isso que ele fazia. Então foi isso aí. Teve a Associação dos Forrozeiros com o Lessa e agradeço muito pelo pessoal, todos que estão trabalhando aí, que não só era eu, como entrou muita gente, hoje trabalha meu filho também, que é o Gil, a Só, que já cantava algumas coisas, mas esse pessoal não trabalhava em canto nenhum, não. Todo mundo sabe disso, que ninguém trabalhava em canto nenhum. Às vezes é pouco dinheiro, tá certo, é pouco, mas tá todo mundo trabalhando, não é isso? Então é isso que eu tenho que dizer, mais ou menos, da associação são esses. Eu vejo muitas pessoas falando que não se trabalhava muito, de 10 anos para cá, que é justamente quando a associação surgiu. O mercado começou a ficar mais aquecido. Vocês falam que o não tocava, era porque o forró tinha pouca divulgação e por isso não tinha demanda, não chamavam os músicos para tocar? Ou é só porque eles não tocavam nas atividades do Estado? Ou é porque realmente a associação criou mais demanda? Não, é isso que eu quero dizer. A associação criou mais demanda. Vou dar um exemplo para você. O Cortiço tinha seu grupo de forró. Então os outros não trabalhavam aqui, só trabalhava aquele grupo. Toca do Gaúcho tinha aquele grupo de forró. Os outros não participavam dali. Quando ia na Toca do Gaúcho, era um show que eles arranjavam de outra pessoa de fora, outros artistas que vinham de fora e faziam, mas só trabalhava aquele pessoal que já era daquela casa. Então, quantas casas tinha aqui? Tradicional tinha o Cortiço, o Gaúcho, o Louro, né? O Louro. Então, lá no Louro trabalhava o grupo dele. Aqui trabalhava meu grupo. Então, toda semana era aquilo. Que chegou uma hora que eu entreguei o Gil, meu irmão, o meu filho. Aí ele disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, tá muito enjoado, a gente tá só com um grupo de forró, a gente vamos dar uma mudada, vamos trazendo outros para aqui, botando outro, uma semana bota outro, e a mesma coisa a gente fez lá no Gaúcho, a gente combinou e fez isso no Gaúcho e aqui. Mas mesmo assim, o cachê da gente, de casa de música, é muito pequeno.
Muito pouco, porque nunca dava. Lá na época da Toca do Gaúcho, quando eu trabalhava lá, deu muito bem que eu lá botei até uma banda de forró com metal e tudo. Era banda de forró com três. Eu tinha 3 grupos. Uma banda de forró que era minha, a banda Fogo no Forró, e tinha Vavado 8 o baixo, e tinha o Bacurau com outro grupo. A gente tinha três grupos. Então o dinheiro lá deu. Era muita gente na época, mas o que acontece? Um bocado desse pessoal ficaram muito velhos, já é muito tempo, né? Envelheceram e não quiseram mais forró. Outros foi para crente, foi para evangelho. E o forró começou dando uma quedazinha nesse sentido. As músicas que começou a aparecer não é forró. O pessoal novo hoje é difícil, só vai continuar o pessoal querer forró como a Rosiane está fazendo. Levando para as escolas, levando para as praças, levando para esse lugar, para o pessoal começar a conhecer, porque quando ela chega na praça com a Associação dos Forrozeiros e o forró, você vê que enche. O pessoal novo está começando a conhecer o forró. Quem está fazendo isso? Associação dos Forrozeiros hoje com a Rosiane. Aí naquele tempo, a gente não tocava no estado, nem tocava na prefeitura. Nem no município, nem no estado, a gente não tocava, eu mesmo sou um deles. Alguns que tocou mais ou menos assim foi o Zinho, né? O Tororó, aí se tocava, mas a gente não tocava, e hoje a diferença é grande. A gente temos o carnaval, feito pelos forrozeiros, na folia, é uma coisa que quase ninguém tem em estado nenhum, em canto nenhum. Hoje tem, por causa da Associação dos Forrozeiros. Eu queria que você falasse um pouco mais do antes. Você falou da Associação do Feitosa. Como era lá? Qual era a sua participação? Porque eu sei que tinha quadrilha, tinha grupo de reizado, pastorinho. Na quadrilha o som era ao vivo. Como foi? Era o vivo, ele só fazia o vivo. Só fazia com a banda, a gente, o trio. Na época era o trio. Os 3 alagoanos, eu, o Gel, mas quando dizia trio alagoano, tinha o Zé Maria Soriano, que fazia os 4, mas era o trio alagoano. Era eu, o Gel, o Zé Maria Soriano, o Cafuringa, que chamava o Cafuringa, aquela turminha nossa, mas eram os 3 alagoanos que fazia. Em todo canto do Lessa fazia um palhoção, que tinha um palhoção, os 3 alagoanos estavam lá tocando. Era um meio de festa, né? Era um meio de festa. Agora, Como era o bairro naquela época? O bairro era como naquela época? ele era a maioria das ruas, tudo era no bairro. Era praticamente uma favela, né? Era, porque não tinha... A rua principal era que tinha asfalto. O resto tudo era barro. Mas o Lessa chegava assim, naquele melhorzinho, onde tinha mais gente, onde ele devia fazer, ele fazia um palhoção e ali tinha uma quadrilha, chamava todo mundo, era gente demais, o povo vinha de todo canto e ia para aquela quadrilha. Você fala que o bairro era pequeno, tinha posto médico? Na época não tinha, não. Passou até com a luta da associação. A associação dele. Tinha coleta de lixo? Não tinha. Passou até com a associação. Com a associação. Já tinha escola? Tinha escola. Bem pequenininho. Tinha foi escola. ampliada com a associação. Associação, foi. Então o bairro foi moldado nesse momento. Nesse momento, foi. Então a gente pode dizer que o bairro cresceu em torno da associação do bairro? Do bairro, foi, sim. Delegacia, tudo foi com ele. Eu não lembro bem a energia, porque não tinha energia antes e depois chegou. Não tinha. Então, isso tudo foi mobilizado pela água. Lembra que a gente encheu três outros de gente para ir para antiga casal, né? Casal, para ver se adquiria água, que lá não existia, não tinha água. O que é que o senhor fazia nessa associação? É o que eu faço hoje. Era associado, né? Era associado. Eu ia, era o quê? Eu levava o pessoal de rua, e quando era na hora do forró, era eu que era representante de tudo. Levava o pessoal, ensaiava e tudo, pegava o bal, aqueles outros sanfoneiros que ia também, que levava. Mesmo, né? Chameguinho, esse povo todinho era eu que levava para fazer, para brincar. Era eu que fazia isso nesse caso. E eu fiquei muito curiosa sobre a associação. Antes da associação, aparentemente não existia nada no bairro. Nada. Dentro da associação, o que mais vocês faziam fora movimentar a cultura dentro do bairro?
Ali a gente levava ônibus com fazer piquenique, né? Isso, começamos a alugar ônibus, começamos com um ônibus, terminamos com 2, topado de gente para fazer piquenique por aí afora. Todas as coisas que o Lessa pudesse fazer, que fosse para Festa do Dia das Mães. festa do Dia das Mães, do Dia das Crianças, tudo tinha. Tudo era pro forró. Então, esse bairro que se desenvolveu aparentemente através da música, da cultura popular, do forró, do rezado, do pastorinho. Deve muito a essa associação. Vocês, através dos movimentos culturais, juntavam as pessoas para as causas importantes para o bairro. Isso, nós fazia isso. E tinha um programa de distribuição de leite na época. Teve, eu não lembro bem, era com vocês, não era? Era. São distribuídas também. É o programa do governo federal. Então, essas coisas todas chegou lá no Feitosa através dessa associação. E Lessa, eles dois que estavam na frente. Foi que chegou o Feitosa, dar uma arrumadazinha, melhorar, e melhorando, o povo chegando, e hoje é aquele Feitosa que é. E desse período, quais são os artistas que estão por aqui? Aqui muitos. Tororó foi embora. Já foi Tororó. Aí tem Messias Lima, que é do tempo da gente ainda. Ele é mais novo que eu, pouco, mas é praticamente quase do meu tempo. Que quando ele gravou o primeiro disco, ele gravou primeiro que eu. Na outra semana eu gravei o meu também. Então a gente tem mais ou menos, foi tudo no Recife, que eu gravei o meu primeiro, o segundo. E ele estava gravando também lá no Recife com o Chameguinho. Também gravei com o Chameguinho lá no Recife. Então nós somos mais ou menos dessa idade. Aí vem o Tororó, que já foi, Zinho, também era daqui, que era amigo da gente. O Zinho também já foi, né? Aí vivo, hoje tem ele, que é o Messias, e tem o Gel, meu irmão, eu. O seu filho, Gil, né, naquele tempo já tocava? Já tocava comigo, bem novinho, mas já tocava. Hoje está por aqui ainda, graças a Deus. A só era menina, era menina. Pinóquio era pequeno, mas estava aí. Pinóquio. Pinóquio tocava triângulo e era dançarino das quadrilhas. Era dançarino da quadrilha. Aí tem o Bal, que era um grande sanfoneiro, muito bom. Também já foi, está lá em cima. Já não está mais aqui. Que é tio do Pinóquio. Tião Maculino, que depois chegou aqui também. Tocava muito. Aí tem o Tião Maculino, que ainda é vivo, né? Tá aqui. É vivo ainda. Então, os que estão, que eu lembro, aí tem o Claudio Rios, que veio depois também, um pouco. O Geraldo Cardoso. É o Luizinho também, que eu não sei se toca. O Luizinho, sanfoneiro. Era ele que botava um triozinho. Foi até eu que fiz um trio pra ele, na época, com o Billy, do forró, e aquele menino que era sobrinho dele, que morreu também. Aí fazia o Lio, né? O Lio. Aí foi eu que fiz um triozinho de forró para eles tocarem. Aí tinha Luiz Gato também, que tocava com eles. Também partiu para andar de cima. Foi andar de cima, foi embora também. Então a história é grande ali, se a gente for conversar, tem muita coisa para. Quantos trios de forró o senhor acha que ajudou a criar? Aqui, eu não lembro assim, mas tem muito trio de forró, que hoje, se a gente for contar na lista, tem um monte de trio de forró, e eu não sei o nome dele, não sei o nome nenhum, mas foi praticamente criado por nós, né? Hoje não, porque hoje já tem um bocado de trio de forró novo, que eu posso dizer que não foi eu não, eu digo, os antigos, foi eu que incentivei. Eu posso lhe dizer até que o Assum Preto, um grande cantor hoje, está fora, é cantor do Estado do Nordeste, muito bom, tocou no meu Burungundu na época e fui eu que incentivei a ele, que ele queria deixar a música. Ele teve um problema, ele não gostou e chegou lá. Até hoje ele não me chama de tio, meu tio. Ele chegou no Burungundu conversando tudo sobre isso. Eu digo, não, rapaz, Deus me livre, você não pode sair do forró nunca. Estava cantado daquele jeito, novo, que ele era bem novo, mas cantando muito bem, com um repertório bom, se apresenta muito bem. Você não pode sair, quer dizer, eu fui um deles que incentivei o Aço Preto a ser o que ele é hoje. Aquele forrozão que tinha ali na beira da praia, que era o Lampião. O Lampião, um dia o Moura chegou lá, Otávio Moura, aí disse, rapaz, quem é esse neguinho que tá cantando? Rapaz, que cara bom, disse, homem, esse cara vai ser muito bom, ele cantando lá. O que é que eu faço para levar ele para lá? Disse, você leva agora.
Vá-se embora com ele. Aí pegou ele, levou lá pro Lampião e ele cantou um bocado de tempo lá. Muito bom ele. Muito bom, canta muito bem. Que ele tava nos Brasas do Forró, não foi? É. Ele era um dos principais do Brasas do Forró. Hoje ele saiu, parece que ele tá montando uma coisa dele mesmo. Mas era muito bom. Era não, é. E o Chechel já me disse que aprendeu a tocar com o senhor. Foi. Que ele começou a tocar por incentivo seu. Foi. E como foi essa coisa de estimular pessoas até a trazer, né? Você falou do assunto que queria deixar. Mas teve muita gente que veio com você, como o Chechel hoje, que é uma referência do que ele faz. É. Você lembra como é que foi esse contato? Lembro. Eu sei que uma época São João, mesmo com essas festas que o Lessa a gente fazia lá no Feitosa. Aí o Chechel já tocava bem novo, tocava com o Bal, esse que faleceu, que é a família de Tião, Marco Lima. Mas ele não sabia tocar. Ele não sabia, ele não tinha aquele movimento do forró certinho, ele não sabia. Aí o Bal era um camarada que ele não tocava pra ninguém assim ganhando dinheiro. É assim, festa que ele fazia grande era que ele ia lá. Mas era um cara que tinha uma possibilidade boa de sem dinheiro, ele não. Aí foi o que ele fez. Ele disse, ó, Sandoval, tem um menino que tá tocando comigo, mas ele não sabe tocar não. Aí me levou lá um dia no Feitosa, onde eu brincava com ele levou o Chechel. Quando eu vi o Chechel tocando, ele sem ritmo, sem jeito. Eu digo, mas esse cara vai aprender. Ele aprende. O que é que eu fiz? Eu digo, fico com ele. Aí chamei ele, digo, vamos lá pra casa, a gente morava perto. Peguei um zabumba e disse a ele como era o estilo. O zabumba, porque eu já tocava zabumba há muito tempo, já sabia mais ou menos como era o forró. Aí, com dois ensaios que eu fiz com o Chechel levantou e era ele que fazia o forró com a gente, com banda fogo forró, com tudo. Aí o Gil, que era baterista, o meu filho, saiu uma época, foi pra religião, foi pra crente, foi ser crente. Aí eu pego o Edinho, que hoje é baterista da Toca do Gaúcho, sem ele saber nem como era uma bateria. Levava ele lá pra casa. Primeiro eu ensinei ele a tocar zabumba. Ele toca zabumba também. Depois levava ele lá pra casa, para ele ver as músicas e tocar a bateria. Ensinei, ele aprendeu lá na minha casa, tocando bateria e eu levando ele pro lugar. Aí comecei a levar. O guitarrista, a gente comprou uma guitarra para ele aprender a dar os tons, que era o Pedinho. Arrumar. Pedinho foi outro. Aprendeu logo. Agora o Gil, também que já faleceu, que era da banda Fogo do Forró, eles tocavam muito. Eu convidei ele também, que ele veio para a banda Fogo do Forró e a gente tocou muito tempo aqui com eles. Então esse pessoal, tudo foi eu que incentivei esse pessoal e trazia. Como ele disse que aprendeu a tocar, a cantar com você, ele ouvindo cantar. O Pipoca, o Pipoca, na época ele não cantava, não cantava não. Depois aquele que chama Praguinha, né? É o Praga, é o Renato Praga. Aquele Renato Praga, ele pivetinho, aí ele cantou umas coisas assim, sem sanfona, sem nada, eu ouvi lá no Feitosa. Eu digo, ei rapaz, esse cara tem uma voz boa. Bora pro Baal, aí levei ele pro Baal, esse cara começou a cantar, que é bom, ele canta muito. Agora não se incomoda, ele não quer, mas canta muito, muito bom. Esse pessoal tudo foi eu que incentivei, levei. Esse que aqui também morreu, que faleceu já, que é o Gato, né? O Luiz Gato. Quem? Luiz Gato. Luiz Gato, né? Esse pessoal tudo fui eu que chamava, arrumava e a gente fazia uma festa. Tinha a casa de um rapaz lá chamado Cabecinha, lá no Feitosa, que todo domingo eu levava todo mundo para essa casa. Enchia a casa. Lá não era bar não, aí a mulher dele depois fez um bar, aí começou a ganhar o dinheirinho dela. Aí eu levava todo mundo, esse pessoal para tocar. Eu tocava todos eles que chegavam lá e ia tocar. E tudo era incentivado por mim. E como é hoje? Porque para mim você parece ter um olho que identifica talentos. E uma pessoa muito generosa que acolhe para ensinar e tudo mais. Como é que você identificou esse talento no Gil e na Sol? Foi só, do nada, eles começaram a Sol começou a rodopiar e cantar? Não, o Gil,
ele já começou primeiro que era só comigo, tocando bateria, ele aprendeu bateria logo. Eu senti que ele ia ser um grande artista por ele pegar com os instrumentos e já tocar. Não tocar igual um bom, mas ele já começou a desenrolando as coisas. Aí ele tinha ritmo, fazia um vocal com a gente, com ritmos em tudo direitinho. Aí começou a aprender, porque as músicas dele, até hoje ele é forrozeiro, por mim, mas a música dele é outra. Ele só é forrozeiro por causa de mim, ele hoje está gostando do forró. Ele não gostava de forró. Aí ele cantava outro estilo. Começou a cantando, eu botando ele para cantar, e o que a gente fazia na Banda Fogo no Forró? Eu cantava o forró, que era o pé de serra pesado, e ele cantava aquelas músicas, Renato, porque outras músicas, com um menino na guitarra, parava o forró e ele entrava cantando. Então todo mundo gostava dele cantando, porque ele já tinha uma voz boa e sabia cantar. Aí esse daí começou, já sabendo que ele, com o tempo, uma banda chamou ele, convidou ele, que foi a Carisma. Aí ele foi o primeiro cantor da Carisma, foi o Rio. Cantou 7 anos na Carisma. Aí depois que ele saiu da Carisma, cantou em outras bandas por aí também. Então o Rio, posso dizer hoje que é um grande artista. Mas ele é grande, o homem canta, sabe cantar, sabe o que é música. Ali eu não botei nem a mão para dizer assim, ó, é assim. Porque ele já veio com aquilo dele. A Só foi pior. Na Toca do Gaúcho, eu não sabia nem que ela cantava. Quando eu dei fé, uma mulher cantando, que eu olhei, era ela. A menina tinha piveta cantando, eu digo, oxe, nunca vi essa menina cantando, ela está cantando já, e cantou, e saiu por ali afora, e hoje eu vejo que a Lena, dentro do forró, ela tem um estilo muito bonito assim de forró, com aquele machucado assim do Zinho, vamos dizer, que para mim é o melhor cantor de forró que eu já vi hoje. Para ter o gosto do forró, foi Zinho. E ela faz aquele moído. Eu vejo ela com aquele sotaque do Zinho. É dela, ela faz o forró daquela maneira. Então, os dois eu não botei a mão para incentivar nem nada. Eles entraram desse jeito. E como o senhor vê o forró? O que eu vejo no forró é o seguinte. O forró era para ser muito mais brilhante do que o que é. Porque não existe outra música melhor do que o forró. Não existe. O que acontece é divulgação. Se tivesse uma boa divulgação, o forró era... Ninguém talvez não quisesse... Queria outras músicas, porque ninguém é contra a ninguém. Mas a música do forró era lá em cima. Mas não é por isso. Você não vê numa rádio tocando... Tem programa direto de forró. Você não vê. Você não vê televisão. Essas coisas que deveria ter para o forró. Entendeu? Aí o forró, eu tenho certeza que o forró era outra coisa. Hoje eu vejo o forró assim como uma coisa de representação. Vamos para Tacanto, aí faz aquela coisa bonita, danada como é feito, porque o forró é muito bonito, bem feito. Mas eu não vejo, vamos dizer assim, lá no Rio de Janeiro tem aquele pessoal convidado, como é que chama, que é do rock, não sei o que, aquela... Alguém riu. Sim. Eu não vejo o forró dentro de umas coisas dessas, porque o forró é merecido estar dentro daquelas coisas todas, porque o forró é muito, muito, muito bem feito. Não existe outra coisa, uma música mais bem feita e bonita do que o forró. Mas eu vejo ela dessa maneira. Só a gente que conhece mesmo, né? Mas o menininho, vamos dizer, eu tenho um neto que ele hoje está ouvindo o quê? Eu tenho um netinho que ele viu meu forró, ele vê meu disco, aí quer ouvir meu forró, desse tamanho. Aí ele viu com o chapéu, eu teve que comprar um dele para ele botar um chapéu. Quer dizer, esse está querendo ouvir o forró, mas os outros não, está ouvindo outras coisas. Quando bota forró ele não sabe nem o que é. Aí eu vejo o forró dessa maneira assim. Não é porque o forró acabou não, e ele não acaba nunca. O forró nunca se acaba. O forró é uma das músicas mais tradicionais do mundo. O forró para mim eu acho que é o meu sangue. É tudo que eu tenho na vida é o forró. Porque eu não tenho para mim outra, vamos dizer assim, eu tenho uma festa de não sei de que, de outra coisa, eu não vou, porque eu não bato com aquelas coisas. O forró para mim é tudo.
É a comida, é o meu sangue, é tudo na minha vida, é o forró. O forró é tudo para mim. Desde que eu comecei a forró, que para mim, eu me adaptei dentro do forró e para mim não existe outra coisa. Quando eu vejo um forrozeiro, um caba tocando, até que ele seja meio fraco, que é o forró, para mim, eu já ganhei o dia. Ali já é outra coisa. Forró para mim é tudo. E quais são as suas referências? De forró, assim, o forrozeiro, eu tenho vários. Eu tenho o Zinho, o Zinho já foi embora, o trio nordestino que era Lidu. O Lidu foi primeiro que o Zinho. Ali não tinha pareia não. Depois veio os três Nordeste, que inclusive o primeiro foi Cacau, que era um grande amigo meu aqui em Maceió. Cacau, que era dos três Nordeste. E foi eles que saíram com aquele sucesso. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. Cacau. Esse era meu amigo. Ele fazia aqui a Moça Rica Pernambucana com Antônio do Baião, na época. Eu sou daquele tempo, 1965. Aí ele fazia isso aí. Todo domingo a gente ia pra Rádio Palmares. Todo domingo. Da Palmares a gente ia ali pro Aricuri, tocava uns pandeirinhos, uns samba, umas coisas, ficava lá o dia. Eu e ele e a turma lá, brincava. Então, era um grande amigo meu. Então, uma grande referência, o Cacau. Entrou nos três, foi pro Três Nordeste, fez aquele sucesso muito grande. Depois que ele sai, entra Zinho. Pra mim, melhor ainda em estilo, em ritmo. Um ritmo não existe outro que nem Zinho, não. O homem era bom demais. O Zinho era de um jeito. Eu cheguei lá na casa dele, eu chegava lá, que ele gostava muito de mim, quando ele... Vamos tomar um café na sua casa? Aí eu ia lá pra casa, a gente tomava um café e tudo. Aí eu cheguei com a música, tá faltando água no baile, desse jeito eu vou embora. Essa música, não é assim comigo. Aí ele disse, não, vamos escrever. Aí já mudava a melodia, já botava do outro, ele gostava da letra e tudo, aí mudava. Tem algumas coisinhas que é minha, o resto tudo é dele. O homem era demais, se você chegasse com qualquer coisinha assim, ó, ele rabiscava na hora e fazia uma música muito bonita, ligeiro. Então, eu tenho o Zinho como a referência de forró do Brasil. É. E quando o senhor começou, quem eram as suas referências? Você se lembra? Era o Gerson Filho. Gerson Filho e Cremilda. Depois veio Marinei. Parece que Marinei veio depois, né? Era minha referência de forró. Porque na época o povo só tocava Gerson Filho no interior. Oito baixos, essas coisas, tudo era Gerson Filho. Todo mundo. A gente só ouvia aquilo ali. Então quando um sanfoneiro de oito baixos tocava Gerson Filho, que tocava direitinho, a casa enchia para ver aqueles forró do Gerson Filho. O meu irmão mesmo que tocava também, tem um outro irmão mais velho que já faleceu, ele tocava oito baixos. Todo mundo tocava Gerson Filho. O cara que não tocasse Gerson Filho não fosse numa festa não, que ninguém queria. E por que o senhor acha que o Gerson Filho é um personagem que parece um pouco esquecido? É isso que eu lhe digo, o forró é um negócio sério. Porque um homem daquele não era para estar esquecido em rádio, em televisão, em canto nenhum. Aquilo é uma referência no nosso país. Cremilda com aquelas músicas dela, com aquela voz diferente, com aquele jeito dela. Aquilo é uma coisa maravilhosa. Aí vem a Marinei, que já é o estilo de outro forró. Vocês vejam o que é o forró. A Marinei já tinha um sotaque de Zinho. O forró tem essas coisas e tem aquelas coisas mais batidas. Que a Cremilda era batida. Seu delegado, seguro, prenda o Tadeu, que ele pegou minha irmã. Pá, era essa aqui. É diferente da Marinei, do Zinho, do Jorge de Altinho, que é aquele machucado, aquela pisada, aquela letra, uma em cima da outra, assim. Cada um tem uma. O trio nordestino, muito bom de voz, mas ele não era assim. As coisas dele eram mais puxadas, né? Ele cantava música mais pausada. Cada um tinha uma coisa diferente. Então, eu acho que a Marinei, na minha época, Marinei, Luiz Gonzaga, que veio também, muito bom. Eu não posso, ninguém pode dizer que não é fã do homem daquele também, que ele é muito bom. Cantava muito, as músicas dele muito boas, muito criativo. Um homem que fez tudo também pelo forró. Era outro
Agora, você vê uma coisa, eu nunca cantei muita música do Luiz Gonzaga, assim, até na minha banda. Eu não gostava da música que eu cantava. Eu gostava de ouvir Gonzaga, como ele não deixa de ser muito bom. Mas pro meu estilo era estilo de Zinho. Estilo de Jorge Altinho, estilo desse pessoal Marinei que anda mais com a música, sabe? Meu estilo era esse. Mas não vou deixar de dizer que o homem daquele não era bom, né? E quem são os artistas do forró alagoano que a gente precisa conhecer? Ah, eu acharia que você poderia ver o Messiya, né? Uhum. O Messiya tem uma história muito bonita também. Muito bonita, é um cara, como músico, é muito bem reconhecido. Ele é muito bom. Aí tem o Zinho, tem o Claudio Rio, né? Claudio Rio, é um nome também aqui em Alagoas. Quase no Brasil também, que todo mundo, um bocado de gente conhece ele, como forrozeiro. O forró dele é muito bom, diferente, é para o que é forró. Diferente do nosso forró, aquele pé de serra. Ele já canta outra coisa, vaquejado, umas coisas diferentes que ele está dentro do forró. Aí tem o Claudio Rio e tem o Geraldo Cardoso. Eliezer Seton. Eliezer Seton, Maria, é um astro aqui dentro de Alagoas. Ele faz, aqueles que faz todos os tipos, muitas músicas, compositor muito bom, né? E canta bem também. O forró, para você estar animado, sério, é preciso ter um bom trianguista. Aqueles zabumbeiros é bom demais. Aquele zabumbeiro que estava ali com o Rio, muito bom, tipo Chechel. Eu pegando um zabumbeiro daquele no triângulo que eu faço, com o forró que eu conheço, o ritmo é outro. O ritmo vai, o sanfoneiro, todo mundo vai correr passando. Você não vê um triângulo não é nada. Você olhando assim, que de achar um triângulo? Tira aquilo ali que não vale nada. Bota dentro do forró, pé de serra. Se você tirar ele e se botar um que não sabe tocar nada, vai acabar com aquele forró, aquele estilo mudou. Acaba aquele negócio. Porque o triângulo leva, vai buscando o ritmo do pessoal. E o pessoal tudo corre para cima. Uma coisinha daquela, tingli, uma coisinha nada daquela. Mas se ele não fizer aquele ritmo, o que ele fizer, o povo vai em cima. Aí o triângulo fala, tingli, aquele pessoal vem... São a coração do forró, eu acho. É, percussão. Sanfoneiro, não cochila, não cochila, não cochila.